Calma, calma, calma. Eu sei que esse vídeo tá enorme, 1 hora de vídeo de matemática, mas não se preocupem, porque agora no início do vídeo eu vou explicar pra vocês como assistir o vídeo da melhor maneira possível, sem ter que perder tanto tempo vendo ele assim. Primeiramente, vou ser sincera, se você não sabe de nada de matemática, se você tem dificuldade na matéria, então é bem provável que você vá ter que sim ver tudo isso. Porém, se não for o caso, então você vai conseguir poupar um bom tempo desse vídeo. Agora, como você poder poupar seu tempo vendo esse vídeo? Bom, vai na descrição do vídeo e você vai ver que vai ter vários marcadores de tempo. Esses marcadores são separados em cada conteúdo. Então, se você tiver dúvida em alguma coisa específica, vai lá e você só vê essa parte e tá ótimo. Ok, agora que eu expliquei pra vocês como poupar um pouco do tempo vendo esse vídeo, então eu vou introduzir esse vídeo aí de maneira mais formal. Essa parte é totalmente irrelevante, é só eu me apresentando mesmo. Então, se você não tiver interesse, pode pular. Então, prazer, me chamo Melissa, estou no primeiro ano do ensino médio. Por isso que esse vídeo é sobre o conteúdo do primeiro trimestre do primeiro ano do ensino médio, da minha escola, ok? Então eu tô fazendo esse vídeo principalmente para as pessoas da minha escola. Eu vou deixar ele público porque sim. Embora eu ache bem provável que alguém vá ver, mesmo da minha escola, eu mesma não vi esse vídeo porque, meu Deus do céu, 1 hora de vídeo de matemática, Deus me livre. Então por que eu criei esse vídeo? Bom, na verdade é porque eu tava obcecada com matemática e quis criar. Mas como esse é um motivo bem estranho, então vamos dizer que é porque eu queria ajudar as pessoas que têm dificuldade em matemática e principalmente a galera de recuperação. Embora eu esteja postando esse vídeo um dia antes da recuperação, então não acho que vai ajudar muita gente não. Mas, de qualquer jeito, é isso. Então agora eu vou apresentar o vídeo. Bom, esse vídeo vai ser dividido em 2 vídeos. Por quê? Porque senão eu não conseguiria postar antes da recuperação, então seria meio que totalmente inútil esse vídeo. Bom, então o primeiro vídeo vai ser sobre os conceitos, e ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser uma aulona, que é para quem não sabe nada do conteúdo e quer que alguém explique assim do zero, então eu vou explicar tudo direitinho. E a segunda parte vai ser uma revisão, para as pessoas que já têm uma ideia, só querem revisar mesmo para antes da prova ou só para relembrar do assunto. Mas essa revisão vai ser mega rápida, tá? Então é só para você que sabe mesmo do conteúdo. E eu vou abordar sobre os seguintes conceitos: os conjuntos numéricos, a teoria dos conjuntos e a função polinomial do primeiro grau. Então, eu vou falar sobre fração geratriz, sobre relação de pertinência, relação de inclusão, conjuntos, operação com conjuntos, união, diferença, intersecção, complementar, intervalos reais, zeros da função, inequação, e é isso. Já adianto aqui que o segundo vídeo vai ser uma resolução de exercícios da prova discursiva e da prova objetiva da minha escola. Então vão ser 40 exercícios, 10 discursivas e 30 objetivos, que eu vou resolver tudo e dar o gabarito de tudo, ok? Essa parte já tá praticamente pronta, só falta fazer algumas coisinhas, só que já tá de madrugada, né? Eu tenho que ir pra escola amanhã, então eu acho que daqui uns 2 dias eu posto. Mas enfim, é isso. Ok, então a primeira parte vai ser uma aulona sobre todos os conceitos que eu tive no primeiro trimestre do primeiro ano do ensino médio. Essa parte é para você que não sabe de nada do conteúdo ou que está precisando urgentemente que alguém explique absolutamente tudo do zero. Então bora lá. Os conjuntos numéricos são a base da matemática. Nós precisamos entender seus conceitos para poder realizar alguns exercícios. Mas não se preocupe, porque é apenas decoreba. Bom, eles são conjuntos de números com características em comum. Esses conjuntos são os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos. Os números complexos não caem no primeiro ano do ensino médio, pelo menos não no primeiro trimestre, mas para quem tiver curiosidade, eu vou falar um pouco mais sobre eles no final desse slide. Bom, começando pelos números naturais. Os números naturais são todos aqueles inteiros e positivos, ou seja, os números que a gente conta no nosso dia a dia, do zero até o infinito positivo, sem contar com os números com vírgula. Os números inteiros abordam todos os números naturais mais os números inteiros negativos. Ou seja, do zero até o infinito positivo e do zero até o infinito negativo, sem contar com os números com vírgula, os números decimais. Agora, os números racionais. Não se assustem com essa regrinha aqui, ela é bem simples, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas basicamente o que vocês precisam saber sobre os números racionais é que qualquer número que possa ser escrito na forma de uma fração ou de um decimal, incluindo dízimas periódicas, é um número racional.
Agora sobre essa regrinha. Ela representa uma fração na qual o numerador representado pela letra A pode ser qualquer número inteiro e o denominador representado pela letra B pode ser qualquer número inteiro, excluindo o zero. Por que não pode ser o zero? Bom, porque qualquer fração que seja dividida por zero não existe, ok? Então, qualquer outra fração que não tenha o zero embaixo é um número racional. Como, por exemplo, 1 dividido por 2, 2 dividido por menos 5 dividido por 4, menos 5 dividido por menos 4, enfim, qualquer uma. Então, retomando, os números racionais englobam todos os números naturais, todos os inteiros, e todos aqueles números que possam ser representados por uma fração ou um decimal. Dito isso, os números irracionais são basicamente o oposto dos números racionais. Eles são todos os números não exatos, decimais infinitos e não periódicos, e as raízes inexatas. Como, por exemplo, a raiz de 2 e o π. Para quem não sabe, raiz inexata são todas as raízes que não dão números certinhos, números inteiros. Por exemplo, a raiz de 4 é 2, raiz de 36 é 6. Essas raízes são raízes exatas, porque dão resultados certinhos. Agora, a raiz de 5, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 6, raiz de 10, todas elas existem, mas dão números quebrados, portanto, são raízes inexatas. E são números irracionais. Os números reais são a união de todos os números que eu falei antes. Ou seja, os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, são todos números reais. Agora sobre os números complexos. Bom, nem eu sei ainda o que eles são, mas para quem tiver interesse em saber mais sobre eles, a Unesp de São Paulo, no dia 3 e no dia 10 de junho, vai estar dando uma palestra sobre os números complexos. Eu vou colocar mais informações sobre isso na descrição para quem estiver interessado. Fração geratriz. Bom, a fração geratriz é uma dízima periódica representada na forma de uma fração. Nós utilizamos ela para poder realizar, de forma mais simples, operações envolvendo dízimas periódicas. Eu sei que muita gente não gosta de fração, prefere fazer com conta decimal, mas no caso de dízima periódica é muito mais fácil fazer com fração geratriz, gente. Vai por mim. E eu sei que tem muita gente que nem lembrava desse assunto, então eu vou tratar ele com bastante calma. Começando então pelo básico, os decimais exatos, aqueles que os números são finitos. Vale lembrar que isso aqui ainda não é uma fração geratriz, ok? Bom, para a gente descobrir a fração que corresponde com esse decimal aqui, a gente precisa pegar o único número que é diferente do zero, ou seja, o 3, e colocar aqui em cima no numerador. Feito isso, a gente agora vê quantas casas tem depois da vírgula. No caso aqui tem só uma casa, então a gente faz dividido por 10. Por que dividido por 10? Porque o zero representa que é só uma casa. Com 1 na frente, porque não tem como dividir nada por zero. Ou seja, 3 dividido por 10 é igual a 0,3. Só ver na calculadora aí para ver que é verdade, ok? Agora vamos para um exemplo de decimal exato um pouco mais complexo. Bom, a lógica é a mesma. A gente vê que o número que é diferente do zero, no caso 25, coloca no numerador e divide pela quantidade de casas que tem depois da vírgula. No caso aqui tem uma e duas casas, então fica 100. 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Porém, você não vai dar isso aqui como resposta final. Por quê? Porque tem como simplificar ainda. A gente sempre tem que dar a resposta o mais simplificada possível. Bom, 25 e 100, ambos são divididos por 5. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5, 100 dividido por 5 é igual a 20. Ainda dá para dividir isso aqui. Então, dá para dividir por qual? Por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1, 20 dividido por 5 é igual a 4. Chegamos ao resultado. Então, 25 dividido por 100, 5 dividido por 20 e 1 dividido por 4 é tudo a mesma coisa. Tudo é 0,25. Porém, 1 dividido por 4 é a forma mais simplificada. Portanto, você tem que dar a resposta final desse jeito, ok? Sempre tem que dar a resposta final da forma mais simplificada possível. Isso em qualquer tipo de exercício de matemática. Agora vamos de fato para a fração geratriz, as dízimas periódicas, que são números infinitos. Primeiramente, sempre que o número tiver uma barrinha em cima, ou 3 pontinhos, significa que é uma dízima periódica, que esse número se repete infinitamente. Para descobrir qual fração corresponde a essa dízima periódica, vai ter que usar o x, galera. Eu sei que muita gente odeia x,
mas x é o que a gente usa para descobrir algo que a gente não sabe ainda, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter que usar o x para poder descobrir qual que é a fração geratriz. Então, x vai ser igual a 0,dízima de 3. Por quê? Porque a fração geratriz é igual a 0,dízima de 3. O que atrapalha nessa conta, e justamente o motivo da gente usar a fração geratriz em vez de dízima periódica, é o fato de ter infinitos números se repetindo. E eles complicam muito a nossa vida. Portanto, a gente vai ter que cancelar eles. E como a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma subtração, na qual o número que a gente vai subtrair por ele vai ter que ter a mesma terminação depois das vírgulas. Ou seja, vai ter que ser exatamente igual depois da vírgula. Para isso, a gente vai ter que multiplicar esse número até o número depois da vírgula ficar exatamente igual. Nesse caso, como é tudo 3, é bem mais fácil. É só multiplicar direto por 10, que vai ficar igualzinho o final. A gente pode ver aí, ó, que x é igual a 0,3333 infinitamente, e 10x é igual a 3,3333 infinitamente. Agora a gente pega esse 10x e subtrai por menos x. Aí a gente cancela depois da vírgula, né? Ou seja, a gente cancela a dízima de 3 e fica só 10x, que é igual a 3, menos x, que é igual a 0. Então, 10x menos x é igual a 10x menos 1x, que dá 9x. 3 menos 0 é igual a 3, ou seja, 9x é igual a 3. Agora a gente vai ter que isolar o x. Então a gente passa o 9 dividindo para o outro lado, que fica x igual a 3 dividido por 9. Simplificando isso, fica x é igual a 1 dividido por 3. Portanto, 1 dividido por 3 é igual a 0,dízima de 3. Pode vir na calculadora que vai dar esse resultado. Entendido? Então agora vamos fazer outro exercício, que vai ser um pouquinho diferente, mas vai seguir a mesma lógica, obviamente. Bom, nesse exercício a gente vai ter que descobrir a dízima de 24. Ou seja, 0,24, 24, 24, 24 infinitamente. Percebe-se já uma diferença, né? Porque no primeiro exercício era só um número que se repetia. Nesse é o número 24 que se repete. Ou seja, vai ser um pouquinho diferente. Bom, o x vai ser igual a 0,24, 24, 24. Por quê? Porque o x corresponde à fração geratriz e a fração geratriz corresponde à dízima periódica. Se a gente multiplicar por 10, que nem a gente fez com o outro, vai ficar 2,42, 42, 42, 42 infinitamente. O 42 não é igual a 24, então a gente não vai poder simplificar. Então, isso não vai dar certo. Então, a gente tem que multiplicar por 10 até todos os números depois da vírgula ficarem iguais uns aos outros. Então, eu vou multiplicar mais uma vez por 10, que vai totalizar 100. Bom, 0,24, 24, 24 vezes 100, ou 2,42, 42, 42 vezes 10, que é a mesma coisa, ok? Vai dar 24,24, 24, 24. Opa! 24, 24, 24 é a mesma coisa que 0,24, 24, 24. Então, a gente vai poder simplificar agora. Portanto, vai ser 100x igual a 24,24, 24, 24, dízima periódica, menos x igual a 0,24, 24, 24, dízima periódica. Enfim, que dá 100x menos x é igual a x menos 1x, que dá 99x. 24 menos 0 é igual a 24, que fica 99x igual a 24. Então, a gente isola o x, passando 99 dividindo para o outro lado, e fica 24 dividido por 99. Simplificando, fica 8 dividido por 33. Então, 24 dividido por 99, ou 8 dividido por 33, que é a mesma coisa, dá 0,dízima de 24. Pode ir na calculadora. Ok, agora vamos para um último exemplo para finalizar esse conteúdo. Esse aqui é diferente também. A gente tem 1,1 dízima de 2. Percebam que só o 2 que se repete, ou seja, 1,122222222 infinitamente. O que é diferente dos outros dois que a gente fez até agora, né? Porque no primeiro era só o 3 que se repetia, no segundo o 24, e agora só o 2, mesmo tendo um 1 na frente. Ok. Então, o x vai ser igual a 1,12222. Por quê? Porque o x representa a fração geratriz e a fração geratriz corresponde a 1,122222. Multiplicando por 10, vai ficar 11,2222 infinitamente. Percebe-se que essa terminação é diferente dessa daqui. Portanto, não vai ser possível
subtrair elas. Então, a gente vai ter que multiplicar novamente por 10. Então, multiplicando por 10, o 11,22222 dá 112,22222. Opa! Essas duas terminações são iguais, então a gente vai poder subtrair e cancelar. Subtraindo, então, fica 100x menos 10x, que é igual a 90x, que é igual a 112 menos 11, que é 101. Então, x é igual a 101 dividido por 90. Não dá para simplificar, então esse é o resultado final. Pode ver na calculadora que 101 dividido por 90 é igual a 1,1 dízima de 2. Teoria dos conjuntos. Agora a gente vai estar utilizando os conceitos que a gente aprendeu nos conjuntos numéricos para estar realizando algumas operações. Os conjuntos podem ser representados de 3 maneiras. Por listagem, por exemplo, A igual a 2, 4, 6, 8, 10. Por uma propriedade, por exemplo, x pertence a números naturais, tal que x é par, ou por diagrama de Venn, que a gente coloca um círculo com uma letra indicando a qual conjunto pertence e os números dentro dele. Os conjuntos podem ser classificados de 3 maneiras. Conjunto unitário, que possui um único elemento, por exemplo, A igual a 2, ou A igual a 4, ou A igual a 6, enfim. Um conjunto universo, que representa o todo, e o conjunto vazio, que não possui nenhum elemento, que pode ser representada dessas duas formas. Ou uma ou da outra, não pode ser representada das duas formas ao mesmo tempo. Na teoria dos conjuntos, existe 2 tipos de relação: a relação de pertinência e a relação de inclusão. A relação de pertinência é a relação entre elemento e conjunto. Tem 2 símbolos nela: o E, que significa pertence, e o E com tracinho, que é não pertence. Por exemplo, o conjunto A, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Nele, 1 pertence a A, 6 não pertence a A. Por quê? Porque não tá lá. O conjunto 1, 2 não pertence a A. Por quê? Porque para ele pertencer, ele teria que estar na forma de subconjunto lá. Ou seja, teria que ser A igual ao subconjunto 1 e 2 mais 3, 4 e 5. Como não é esse o caso, então o conjunto 1, 2 não pertence a A, pois 1 e 2 em chaves representam um subconjunto, e para ele pertencer, deveria estar escrito da mesma forma. Porém, 1 e 2 pertencem a A, porque eles não estão escritos entre chaves, ou seja, eles estão de forma separada, igual ao o representado no conjunto A. Neste outro exemplo, temos B, que é igual ao subconjunto 1 e 2 mais 3, 4 e 5. Nele, 1 não pertence a B e 2 também não pertence a B. Por quê? Porque para eles pertencerem, eles deveriam estar escritos em forma de subconjunto, igual está representado embaixo. No caso, o subconjunto 1, 2 pertence a B, pois lá em cima ele está representado entre chaves. Porém, 3 pertence a B, porque 3 não está entre chaves, então ele vai ser representado de forma separada. E o 1 e 2 também não pertence a B, porque deveria estar entre chaves para pertencer. Agora vamos para a relação de inclusão. Ela é uma relação entre conjuntos. Os seus sinais significam: se está contido, se com tracinho não está contido, se ao contrário contém, se ao contrário com tracinho não contém. Como exemplo, a gente tem o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B, que é 1, 2, 4, e o conjunto C, que é 3, 4, 5 e 6. Nesses conjuntos, podemos estabelecer algumas relações, nas quais B está contido em A, ou A contém B, pois A tem todos os números que B tem, porém tem números a mais. C não está contido em A, ou A não contém C, pois C tem números a mais que A tem, no caso 6. O conjunto 1, 3 está contido em A, ou A contém o conjunto 1, 3, pois A tem 1 e 3. O conjunto 1, 3 e 4 não está contido em B, ou B não contém o conjunto 1, 3, 4. Por quê? B não tem o número 3. Agora vamos falar sobre os conjuntos, mais especificamente o conjunto das partes, que vai ser cobrado na resolução de alguns exercícios. Bom, ele é formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Exemplo: A é igual a 1, 2, 3. A possui 3 elementos. Portanto,
O conjunto das partes de A vai ser igual ao vazio, porque o vazio sempre constitui os conjuntos, e também vai ser igual a o subconjunto 1, o subconjunto 2, o subconjunto 3, o subconjunto 1 e 2, o subconjunto 1 e 3, o subconjunto 2 e 3 e o subconjunto 1, 2 e 3. Ou seja, o conjunto das partes constitui todos os elementos de formas separadas. Nós podemos fazer isso de uma forma mais rápida, para descobrir o número total. Com a regrinha aqui, o número de conjuntos dos conjuntos das partes de um determinado conjunto, no caso desse A, vai ser igual a 2 elevado a n. E n vai ser o número de elementos no conjunto, nesse caso, em A. Ou seja, o número de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado a n. E n, por sua vez, é igual a 3, ou seja, 2 elevado a 3. Por que 3? Porque 3 é o número de elementos em A. 2 elevado a 3 é igual a 8. Portanto, o número de subconjuntos em A é igual a 8. Só como tá aqui. Tem 8 subconjuntos. Tudo que eu falei até agora foi basicamente só conceito. Agora a gente vai começar, de fato, a fazer a operação com conjuntos. A gente tem 4 tipos de operações: a união, a intersecção, a diferença e a complementar. Para explicar como essas operações funcionam, eu vou dar um exemplo. Dados os conjuntos A, que vai ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, que é igual a 2, 3 e 5. E o conjunto C, que é igual a 0, 1, 4, 5. E o conjunto D, que é igual a 2, 7. Vamos estabelecer, primeiramente, a união entre A, união D, que basicamente junta todos os números dentro dos dois conjuntos. Portanto, fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. B, união C, mesma coisa, vai unir todos os números dos conjuntos. E B, união D, a mesma coisa. Bom, a intersecção vai pegar apenas o que tem em comum entre esses dois conjuntos e manter. Portanto, A intersecção B fica 2, 3, 5, que é igual a B. B intersecção D fica apenas 2, porque 2 é a única coisa que eles têm em comum. E B intersecção C intersecção D fica igual ao vazio, porque não tem nada em comum entre os três. Agora a diferença. A diferença é basicamente uma conta de subtração. Você vai pegar o que tem um conjunto e subtrair por o que tem outro. Por exemplo, a diferença de B vai ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 2, 3 e 5, que é igual a 0, 1, 4 e 6. Esse segundo caso vai ser diferente. Por quê? Porque a gente sempre pega o segundo conjunto e subtrai pelo primeiro. Ou seja, B diferença de A vai ser igual ao vazio. Por quê? Porque B contém 2, 3 e 5. E A também contém 2, 3 e 5. Portanto, vai retirar tudo e fica igual ao vazio. Outro exemplo. C diferença de D. Vai ficar 0, 1, 4 e 5. Exatamente igual ao C. Portanto, não muda nada. Por quê? Porque D não tem nenhum elemento em comum com C. O último caso é a complementar, que é basicamente uma diferença, só que diferente, que vai ser representada da seguinte forma: um C grande de complementar, em cima um conjunto, embaixo outro. Nesse caso, o conjunto de baixo vai ficar na frente da diferença, ou seja, vai ser B diferença de A, que é igual ao vazio. Agora vamos começar a parte de funções, começando pelos intervalos sociais, que é de extrema importância para tudo que você vai fazer em função, porque é entendendo isso que você vai aprender a representar as funções e também a entender elas. Então, esse tracinho que eu coloquei aqui é o tracinho do x, ok? É a reta do x. Então, coloquei alguns exemplos aqui para poder explicar melhor para vocês como que funciona. Bom, primeiramente, em uma reta na qual eu preciso de todos os números reais entre 2 e 5, então a gente vai apresentar o 2 e o 5 com bolinhas vazias. Por que vazias? As bolinhas vazias representam que o 2 e o 5 não estão inclusos nisso. Eu vou pintar entre 2 e 5 porque eu quero todos os números entre 2 e 5. Para representar isso, eu posso escrever que esse é um conjunto no qual x pertence aos números reais, tal que 2 é menor que x e x é menor que 5. Ou representar isso como i é igual a colchete aberto 2 e 5 colchete aberto também. O colchete aberto significa que o número não está incluso.
O próximo exemplo pede todos os números reais de 2 até 5, incluindo 2 e 5. Nesse caso, a gente coloca 2 e o 5 com bolinhas fechadas. Por que fechadas? Porque significa que 2 e 5 estão inclusos nessa reta. E eu pinto entre eles porque eu quero todos os números entre 2 e 5 também. Para representar isso, eu escrevo que S é igual a um conjunto no qual x pertence aos números reais, tal que 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 5. Ou I é igual a colchete fechado 2 e 5 colchete fechado. Colchete fechado significa que 2 e o 5 estão inclusos nele. O próximo exemplo quer todos os números reais de 2 até 5, incluindo apenas o 2. Ou seja, a gente coloca a bolinha fechada no 2, porque o 2 está incluso, e bolinha aberta no 5, porque o 5 não está incluso. E eu represento da seguinte forma, que S é um conjunto no qual x pertence aos números reais, tal que 2 é menor ou igual a x e x é menor que 5. Ou que I é igual a colchete fechado 2 e 5 colchete aberto. Por quê? O 2 está incluso, então colchete fechada, e o 5 não está incluso, então colchete aberto. O próximo exemplo quer todos os números reais maiores que 2, incluindo o 2. Ou seja, bolinha fechada no 2, porque inclui o 2, e a gente pinta até o infinito, até o fim da linha, porque ele quer todos os maiores que 2, e existem infinitos números maiores que 2. Assim como existem infinitos números maiores que qualquer número e infinitos números menores que qualquer número. E representamos essa reta da seguinte forma, que S é igual a um conjunto no qual x pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a 2, ou que I é igual a colchetes fechado 2 e infinito colchete aberto. Por que colchete aberto no infinito? Porque o infinito nunca está incluso, ou seja, sempre que tiver infinito vai ser colchetes aberto. O mesmo vale para caso o infinito seja negativo. Agora, o último exemplo, para finalizar, a gente tem aqui um exercício no qual, dados os conjuntos A é igual a colchete fechado menos 1 e 5 colchete aberto, B, que é igual a conjunto no qual x pertence aos números reais, tal que 0 é menor ou igual a x e x é menor que 4. E também o conjunto C, que é igual a colchete aberto 1 e infinito colchete aberto. Dado isso, a gente vai ter que estabelecer a intersecção entre esses três conjuntos, ou seja, a intersecção entre o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Para resolver esse exemplo, a gente vai precisar fazer 5 retas, na qual a primeira reta vai ser o x, que vai ter todos os números dos intervalos, ou seja, menos 1, 0, 1, 4 e 5. A segunda reta vai ser o conjunto A, a terceira reta vai ser o conjunto B, a quarta reta vai ser o conjunto C, e a quinta reta vai ser a intersecção entre esses três conjuntos. Em cada reta, a gente vai representar a forma que foi descrita. Ou seja, na reta A gente coloca a bolinha fechada no 1, porque engloba 1, até o 5, que vai ter bolinha aberta, porque não engloba o 5. Na segunda linha, a reta B, a gente vai ter o 0 com bolinha fechada, porque engloba o 0, e o 4 com bolinha aberta, porque não engloba o 4. Na terceira linha, a linha C, a gente vai ter bolinha aberta no 1, porque não engloba 1, e a gente vai pintar até o fim da linha, porque vai ter um infinito. Agora, para fazer a intersecção, a última linha, a gente faz o seguinte, a gente vai pegar só os pontos em que tá os três pintados, ou seja, tá tudo pintado. Então, a gente vai pegar do 1 até o 4, porque é a única parte onde os três estão pintados. Detalhe, 1 vai ficar com bolinha aberta. Por quê? Porque o C tem bolinha aberta no 1. E quando 1 tem bolinha aberta, todos devem ter bolinha aberta. E na mesma coisa o 4. O B tem bolinha aberta no 4, e portanto todos também devem ter bolinha aberta. Agora, representando isso na forma escrita, vai ficar S é igual ao conjunto que x pertence aos números reais, tal que 1 é menor que x e x é menor que 4. Ou podemos também representar que I é igual a colchete aberto no 1 e 4 colchete aberto. Agora, finalmente, vamos começar a ver a parte de função, que é a parte que mais vai predominar nisso aqui. E bom, vamos ver então a função do primeiro grau. A representação dela é f de x é igual a x mais b. Na qual f de x é o nome da representação, tá, gente? Então a gente pode colocar qualquer nome aí que vai dar na mesma.
E f de x também pode ser igual a y, ok? A reta do y. Bom, o a é o coeficiente angular, que representa a alteração que tem entre cada ponto. E b é o coeficiente linear, que é o ponto que cruza no y, como a gente pode observar no gráfico. O gráfico vai ser crescente sempre que a for maior que zero, e vai ser decrescente sempre que o a for menor que zero. Tem 3 formas de descobrir o a. A primeira delas é fazendo uma formulazinha, que é a é igual o delta de y dividido por delta de x. Delta nada mais nada menos é do que o valor final menos o valor inicial. No caso de delta y, é y final menos y inicial, e de delta x, x final menos x inicial. Para determinar o y final e o y inicial, a gente pega qualquer valor e coloca aí, tá? Não tanto faz a ordem, vai dar a mesma coisa. Porém, o y final e o x final tem que estar... Ou seja, quando a gente coloca duas setas, eles vão se unir, igual o gráfico do lado mostra. A outra forma de representar é você pegando a distância, né, a diferença entre dois pontos de y e dois pontos de x, que dá na mesma. E outra forma é por tabelinha, que você pega dois valores e vê também qual que é a diferença entre eles, igual estou mostrando aqui agora. Agora a gente vai aprender a encontrar os zeros da função. Os zeros da função são esses pontos aqui marcados no gráfico, os quais um deles vai ser igual a zero, no caso o ponto da função, e o outro vai ser um valor aleatório. Para descobrir essa função, a gente vai ter que pegar a função e igualar a zero, da seguinte forma: fx igual a zero. Aqui tem uma equaçãozinha, mas não é necessário decorar ela não, ok? E bom, para a gente consolidar o que são os zeros da função, eu trouxe aqui dois exemplos. Ok, então esse primeiro exemplo fala para a gente determinar a raiz da função, que é f de x igual a 3 sobre 2x menos 1. E para determinar a raiz, a gente vai ter que igualar tudo isso a zero. Então aqui, continha de equação básica. A gente tem que começar isolando o x, então passa o menos 1 para cá, que vai ficar 1 positivo, ou seja, 0 mais 1, que é igual a 1. Então, 3 sobre 2x é igual a 1. E agora a gente tem duas alternativas. A gente pode passar tudo isso de uma vez ou aos pouquinhos. Eu vou primeiro aos pouquinhos, depois eu ensino como passa tudo de uma vez só. Bom, então aos pouquinhos. A gente vai primeiro passar o 2 para cá. Como ele está dividindo aqui ele vai estar multiplicando. Então vai ficar 3x é igual a 1 vezes 2, que é igual a 2. E agora a gente passa aqui o 3 dividindo. Por que dividindo? Porque aqui ele está multiplicando. Então vai passar dividindo. 1 vezes 2 é igual a 2. E o 3 dividindo. Essas são as opções. Mas a gente também pode passar tudo isso aqui direto, da seguinte forma. A gente vai colocar x é igual a 1. Como aqui está dividindo, vai ficar ao contrário quando a gente vai multiplicar. Então vai ficar 2 sobre 3. Ou seja, x é igual a 2 sobre 3. Então, as raízes dessa função são 0 e 2 por 3. O segundo exemplo é diferente. Ele quer que a gente determine a raiz da função representada no gráfico. A gente sabe que a função é igual a x mais b. Então, a x mais b. E a gente sabe aqui que b é igual a 2, porque 2 é o ponto que cruza no y. Dito isso, eu vou encontrar o a agora. Eu vou encontrar o a pelo método da tabelinha, mas você pode usar qualquer outro. Então, vou começar pelo menos 1 e 1. E depois 0, 2. Mas tanto faz a ordem, contanto que esses dois fiquem conjuntos entre eles. Bom, entre menos 1 e 0 tem 1 de diferença. E entre 1 e 2 também tem 1 de diferença. Então, o delta y vai ser 1 e o delta x também vai ser 1. E 1 dividido por 1 é igual a 1. Agora a gente sabe qual que é o a e qual que é o b. Então, f de x é igual a 1, que é o a, x mais 2, que é o b. Ou a gente também pode representar como f de x é igual a x mais 2. Agora vamos para a inequação de primeiro grau, que entra dentro das funções. Bom, inequação de primeiro grau
é a mesma coisa que a equação. A única coisa que muda é o sinal, que em vez de ser de igual, vai ser um sinal de desigualdade, que pode ser diferente, menor, menor ou igual, maior ou maior que igual. Aqui a gente tem um exemplo para mostrar que é realmente a mesma coisa que a equação. 2x mais 3 é menor que zero. Então a gente isola o x, ficando 2x menor que menos 3, x menor que menos 3 sobre 2. E agora outra coisa que vai mudar é que a forma que a gente vai representar isso aqui, no caso vai ficar S igual ao conjunto x pertence aos números reais, tal que x é menor que menos 3 sobre 2. Ou S é igual a colchete aberto menos infinito e menos 3 sobre 2 colchete aberto também, porque não inclui nem o infinito, nem o menos 3 sobre 2. Agora, o diferencial mesmo é o sistema de inequação. A gente tem 3 tipos de sistema: o de intersecção, o de produto e o de quociente. Vamos começar então pelos de intersecção. Para ter um sistema, a gente vai precisar de duas ou mais inequações. Então aqui a gente tem duas. 2x menos 3 menor que 4x mais 1 menor que 6x menos 2. Então a gente vai separar esse em dois. A primeira vai ser 2x menos 3 menor que 4x mais 1. E a segunda vai ser 4x mais 1 menor que 6x menos 2. Observem que os sinais de desigualdade separam as inequações. Então vamos começar agora pela primeira inequação. 2x menos 3 menor que 4x mais 1. Então a gente vai começar isolando o x. Então a gente manda o 4x positivo para o outro lado, que vai ficar menos 4x, e o menos 3 para o outro lado, que vai ficar mais 3. Então, vai ficar 2x menos 4x menor que 1 mais 3. Subtraindo as coisas, vai ficar menos 2x menor que 4. Observem que o x está negativo, né? Menos 2x. Para mudar isso, a gente pode multiplicar por menos 1, que vai ficar 2x maior que menos 4. Reparem que quando a gente multiplica por menos 1, vai mudar o sinal. Ok, então agora a gente vai mudar o 2 para o outro lado, dividindo, que vai ficar x maior que menos 2. Feita a primeira inequação, bora para a segunda. A segunda é 4x mais 1 menor que 6x menos 2, que fica, isolando o x, menos 2x menor que menos 6. A gente multiplica, que vai ficar 2x maior que 3. Mudamos o sinal. E agora, isolando o x, vai ficar x maior que 3 sobre 2. Feita as duas inequações, agora a gente vai colocar isso nos intervalos. Então vai ser o método que eu ensinei quando a gente viu os intervalos reais. Então a primeira reta vai ser o x, que vai ser os intervalos, ou seja, o menos 2 e o 3 sobre 2. A segunda reta vai ser a primeira inequação. A terceira reta vai ser a segunda inequação. E a quarta reta vai ser a intersecção entre a primeira e a segunda inequação. Então, na primeira reta, a gente vai ter o menos 2 com bolinha aberta indo até o final da reta. Por quê? Porque o x é maior que menos 2, ou seja, não engloba o menos 2 e vai até o infinito. A terceira reta vai ser bolinha aberta no 3 sobre 2 e também vai até o infinito pelos mesmos motivos. E a última reta, a gente vai fazer a intersecção, ou seja, pegar o que tem em comum entre eles. O que tem em comum é apenas o 3 sobre 2 com bolinha aberta, porque a terceira reta tem a bolinha aberta. Então, não vai englobar o 3 sobre 2 e vai até o infinito também. Agora, para representar isso de forma escrita, a gente coloca S igual ao conjunto de x pertence aos números reais, tal que x é maior que 3 sobre 2, ou I igual a colchete aberto 3 sobre 2 até o infinito, colchete aberto também, porque infinito sempre vai ter o colchete aberto. Agora vamos para o segundo exemplo, que é a mesma coisa, só muda a forma como está representado. Então a gente tem duas inequações, né? O 2x menos 1 menor que 3x menos 4 e o x mais 1 maior que 4x menos 2. E a gente vai separar eles em duas inequações, né? Já tá separado, mas enfim. A primeira vai ser a da primeira linha e a da segunda linha, mas tanto faz a ordem.
Então, na primeira linha, a gente vai fazer 2x menos 1 menor que 3x menos 4, isola o x. Vai ficar menos 1 mais 4 menor que 3x menos 2, que vai dar 3 menor que x. Reparem que eu optei por não usar o método de multiplicar. Eu coloquei o x do lado direito em vez disso, que também é uma possibilidade, não vai interferir em nada no resultado, ok? Esse último aqui eu vou fazer com mais calma para mostrar para vocês direitinho. Então, x mais 1 maior que 4x menos 2. A gente vai colocar o menos 2 para o outro lado, ficando mais 2. E o x para o outro lado, ficando menos x. Então, vai ficar 1 mais 2 maior que 4x menos x. Somando e subtraindo, vai ficar 3 maior que 3x. Aí a gente agora vai colocar o 3x dividindo por 3, que vai ficar 1 maior que x. A gente também poderia fazer do outro jeito, né? Do jeito da multiplicação, que ficaria do mesmo jeito. Vou mostrar para vocês também. Então, voltando tudo, vai ficar x mais 1 maior que 4x menos 2. A gente vai passar o 4x dessa vez pro lado do x e 1 pro lado do 2, que vai ficar x menos 4x maior que menos 2 menos 1, que fica menos 3x maior que menos 3. Agora a gente vai multiplicar por menos 1, que vai ficar 3x menor que 3, que fica x menor que 3 sobre 3, ou seja, x menor que 1. Então, vamos voltar para o outro lado, que a gente fez sem usar esse método. 1 é maior que x. E nesse que a gente fez o método, ficou x é menor que 1. Ou seja, a mesma coisa. Porque se 1 é maior que x, x é menor que 1. Então dá na mesma. Eu basicamente falei tudo isso só para comprovar para quem tava com dúvida que fazer ou não fazer por o método de multiplicação vai dar na mesma. E também tentei explicar um pouco para quem não entende direito como faz a equação, passo a passo de como fazer. Eu basicamente fiz tudo isso no 2 para poder explicar para vocês direitinho como faz passo a passo de uma equação e também comprovar para quem estava em dúvida que fazer ou não fazer pelo método de multiplicação, né, do menos 1, dá na mesma o resultado final. Então, tanto faz, fica a gosto de cada um. Mas agora, voltando, né, para a questão em si, a gente já descobriu as duas equações, que são 3 e 1, então a gente vai colocar agora nos intervalos reais. Então, a gente vai fazer a primeira reta, a primeira linha do x, que vai ter 1 e 3, que são os intervalos, respectivamente. E a segunda linha vai ser a primeira equação, a terceira linha a segunda equação, e a quarta linha a intersecção entre a primeira e a segunda equação. Agora, o mesmo método da primeira, como vocês podem ver. Na segunda linha, que é a da primeira equação, a gente vai colocar bolinha aberta no 3 e até o infinito. Positivo, por quê? Porque x é maior que 3, ou 3 é menor que x, enfim. E na terceira linha da segunda equação, a gente vai colocar bolinha aberta no 1 e vai ter um infinito negativo. Por quê? Porque x é menor que 1 ou 1 é maior que x. Então vai para o infinito negativo. A gente pode observar agora que em nenhum momento esses dois se encontram, né? Não tem nenhuma parte em comum entre os dois. Portanto, vai ser vazio, tá? Vai ser o S igual o vazio. Aí você pode apresentar essas duas formas. Lembrando que não pode ser as duas formas ao mesmo tempo. Ou é de um jeito, ou é de outro. Então agora vamos para a inequação do produto, que vai ser de multiplicação. Para a gente saber que é uma inequação do produto, a gente vai observar o sinal de multiplicação aqui, o sinal de vezes. Então, primeiro exemplo, que eu vou usar para poder explicar de forma melhor. É, entre parênteses, x menos 1 vezes, entre parênteses, 2 menos 4x, maior ou igual a zero. Essa parte do maior ou igual a zero a gente deixa por último, ok? Vamos por passos. O primeiro passo vai ser determinar as raízes. Então, a gente vai fazer cada parte do parênteses uma equação diferente. Então, a primeira equação vai ser x menos 1, que a gente tem que igualar a zero para determinar a raiz. Então, fica x menos 1 igual a zero. Passa 1 para o outro lado, fica positivo, ou seja,
x igual a 1. Aí a segunda equação vai ser 2 menos 4x igual a 0. Passa o 4x para o outro lado, fica 2 igual a 4x. Divide o 2 por 4, que fica x igual a 2 por 4. Simplificando, 1 por 2. Feito isso, o segundo passo é o estudo de sinal, que é feito da seguinte forma. A gente primeiramente vai traçar uma reta, que vai ser a reta do x, e vai colocar no meio dela o número que a gente encontrou das raízes. O primeiro vai ser o 1, e a gente observa o seguinte. Lá no começo da equação, o x é positivo ou negativo? Se o x for positivo, então o gráfico vai ser crescente. Nesse caso, ele é crescente porque o x é positivo, é mais um x. Então, vai ficar crescente. E agora a gente tem que colocar o mais e o menos. Para saber onde o mais e o menos fica, é muito fácil. É só você fazer o seguinte. O mais sempre vai ficar nessa parte de cima. E para saber onde está, faz o seguinte. Imagina que você está traçando uma linha reta até a parte da reta. Se a reta estiver indo para cima, é porque é positivo, ou seja, é porque o mais está lá. Se for para baixo, então é porque é negativo e o menos está lá. Ou seja, vai ficar menos na primeira parte e mais na outra. Isso significa o quê? Que tudo antes do 1 é negativo e tudo depois do 1 é positivo. Agora, para a segunda equação, a mesma coisa. Nesse caso, a gente vê que o x é negativo, né? Porque é menos 4x. Então, o gráfico vai ser decrescente, vai ser uma linha para baixo. Novamente, o mais, a gente vê que está indo para cima na primeira parte, então vai ser positivo na primeira parte, e na segunda parte, negativo. Isso significa o quê? Que tudo antes de 1 sobre 2 é positivo e tudo depois de 1 sobre 2 é negativo. Agora, o terceiro passo é a conclusão, que a gente vai fazer os intervalos reais, que vocês já podem observar que é bem diferente do que a gente tem feito. Bom, o primeiro passo é igual. A gente faz as retas, sendo a primeira reta o x, que vai colocar os intervalos na ordem crescente, ou seja, primeiro vai ser 1 sobre 2 e depois vai ser 1. A segunda reta vai ser a primeira raiz, a terceira reta vai ser a segunda raiz e a quarta reta, dessa vez, vai ser a primeira raiz vezes a segunda raiz, ou seja, o produto entre a primeira e a segunda raiz. Agora, o diferencial. Observe que eu coloquei vários sinais aí. O que eles representam? Exatamente o que a gente entendeu do estudo de sinal. Ou seja, aqui na primeira reta, a gente pode observar que tudo antes do 1 está com um sinal de negativo, porque tudo antes do 1 vai dar resultado negativo se a gente fizer uma continha aí. E depois do 1, positivo. Na segunda, tudo antes do 1 sobre 2 é positivo e depois tudo negativo, devido ao estudo de sinal. Agora, no produto entre elas, a gente faz o seguinte, a gente vai fazer a multiplicação seguindo as regras dos sinais, ou seja, positivo com negativo dá negativo, negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo. Para quem não lembra, a regra dos sinais é o seguinte, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes, negativo, ou seja, menos vezes menos, positivo, mais vezes mais, positivo, menos vezes mais ou mais vezes menos, negativo. Lembrando que essa regra de sinal serve apenas para multiplicação e divisão. Com soma e subtração é diferente. Com elas é o seguinte, o sinal do maior número que predomina. Ou seja, se for menos 20 mais 5, vai ficar, você faz normal, né? Ou seja, 20 menos 5, que dá 15, e vai ficar menos 15, porque menos 20 é o maior sinal. Ok, agora voltando, né, para os intervalos. Agora a gente vai voltar lá para o começo no exemplo, que eu falei que ia ficar por último, o negócio do maior ou igual a zero. Esse maior ou igual a zero significa o quê? Que ele vai querer que todos os números sejam positivos e iguais a zero. Ou seja, bolinha fechada no 1 sobre 2 e no 1, porque é também igual a zero. E todos os números que tenham positivo vão ficar pintados, né? Vão entrar todos aí. Então, a gente pode representar na forma escrita como S igual a x pertence aos números reais, tal que 1 sobre 2 menor ou igual a x, e x é menor ou igual a 1. Ou também podemos representar da seguinte forma. I é igual a colchete fechado 1 sobre 2 e 1 colchete fechado também. Agora vamos para a última forma de inequação,
a inequação do quociente. Aqui temos um exemplo que, entre parênteses, 3x mais 6, fecha parênteses, vezes, entre parênteses, 1 menos 3x, fecha parênteses, dividido por 5x menos 10 é menor ou igual a zero. Então, assim como na de produto, a gente vai separar essas três equaçõezinhas. Então, a primeira vai ser 3x mais 6 é igual a zero. Segunda, 1 menos 3x é igual a zero. E a terceira, 5x menos 10 é igual a zero. Vou fazer aqui com calma para vocês entenderem. Então, na primeira, 3x passa o 6 para o outro lado, que fica menos 6, ou seja, 3x é igual a menos 6. Divide o menos 6 por 3, que fica x é igual a menos 2. Então, primeira equação, primeira raiz, já descoberta. Segunda raiz vai ser 1 menos 3x é igual a zero. Passa o 3x para o outro lado e fica 1 igual a 3x. Dividindo, fica x igual a 1 sobre 3. Terceira equação vai ser 5x menos 10 igual a zero. Passa o 10 para o outro lado, 5x igual a 10. Dividindo, fica x igual a 2. Então, a gente achou as três raízes, e agora a gente vai fazer o estudo de sinais de todas elas. Então, a primeira é 3x, ou seja, o x é positivo, então vai ser crescente. Menor na primeira parte porque aponta para baixo, maior na segunda parte porque aponta para cima. Então, todos os números que vêm antes de menos 2 vão ser negativos e todos que vêm depois vão ser positivos. Na segunda raiz, a gente tem menos 3x, ou seja, o x é negativo, o gráfico vai ser decrescente. Primeira parte aponta para cima, então é positivo. Segunda parte aponta para baixo, então vai ser negativo. Portanto, tudo que vem antes de 1 sobre 3 vai ser positivo, e tudo que vem depois de 1 sobre 3 vai ser negativo. Terceira raiz é 5x, ou seja, o x é maior que zero, então vai ser crescente. Primeira parte aponta para baixo vai ser negativo, segunda parte aponta para cima vai ser positivo. Ou seja, tudo que vem antes do 2 vai ser negativo, tudo que vem depois do 2 vai ser positivo. Até então, tudo foi igual à inequação de produto. E vai ser igual assim mesmo, gente. A única coisa que vai diferenciar vai ser no finalzinho. Então, vamos seguir a mesma lógica por enquanto. Agora, vamos para o terceiro passo, que vai ser a parte dos intervalos reais. Primeira reta vai ser do x, que vamos ter as raízes, ou seja, na ordem crescente, menos 2, 1 sobre 3 e 2. Segunda reta vai ser a primeira raiz, terceira reta vai ser a segunda raiz, a quarta reta vai ser a terceira raiz, e a quinta reta vai ser a primeira raiz vezes a segunda raiz, dividido pela terceira raiz. Então, agora vamos fazer o estudo dos sinais, né? Vamos fazer a regra de sinal aí. Então, na primeira raiz, tudo que vem antes do menos 2 vai ser negativo, e tudo que vem depois vai ser positivo. Na segunda raiz, tudo que vem antes do 1 sobre 3 vai ser positivo, tudo que vem depois vai ser negativo. Na terceira raiz, tudo que vem antes do 2 vai ser negativo, tudo que vem depois do 2 vai ser positivo. Fazendo a regra de sinal, vai ficar menos com mais, menos, menos com menos, mais com mais com menos, menos, mais com menos, menos, menos com menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Agora a gente volta lá para o início, na parte que fala aí na equação, e a gente observa que ele está querendo todo o número que vai ser menor ou igual a zero. Ou seja, toda a parte que vai ser com o número de menos aí, o número de negativo, e igual a zero. Então, vai ser bolinha aberta em tudo. Agora que vem a parte diferente da inequação do quociente. Que nunca, independente se estiver ou não igual a zero lá em cima, nunca a parte do denominador vai ser igual a zero. Ou seja, sempre vai ser bolinha aberta. Por quê? Porque nunca uma fração pode ser dividida por zero. Portanto, sempre a bolinha vai ser aberta do denominador. Novamente, independente se estiver falando que vai ser igual a zero lá em cima ou não, sempre vai ser bolinha aberta no denominador. Essa é a única diferença que tem entre a inequação do quociente e a do produto. Então, vai ficar a bolinha fechada no menos 2 e no 1 sobre 3, porque está falando que vai ser igual ou menor que zero, e no 2 vai ficar bolinha aberta, porque é o denominador. A parte fica embaixo da fração. Ok, agora para representar isso na forma escrita, vai ficar S igual a x pertence aos números reais, tal que menos 2 é menor ou igual
a x e x é menor ou igual a 1 sobre 3. Ou x é maior que 2. Reparem nesse ou aqui, por quê? Porque tem um espaço vazio entre esses, né? Um espaço em que não continua. Portanto, a gente vai ter que colocar o ou para representar que vai ser uma a mais, né? Outra. Se tivesse 3, então teria que ser 2 ous. Ou uma vírgula inteiras. Enfim. Então, o i também vai ser diferente. Vai ser i com x fechado menos 2. I 1 sobre 3 colchete fechado. União de colchete aberto 2. E infinito colchete aberto. Esse união tem o mesmo papel do ou, que é unir esses dois intervalos que ficam separados. Chegamos então na segunda e última parte desse vídeo, a parte da revisão dos conceitos de todo o conteúdo que eu tive no primeiro trimestre do primeiro ano do ensino médio. Bom, essa é uma parte para você que já sabe do conteúdo, tá querendo só dar uma geral mesmo, e para você também que tá aí, ó, antes da prova, querendo só dar uma revisão assim, para você fazer a prova, ó, direitinho. Então vamos começar pelos conjuntos numéricos, que são a base da matemática. A gente tem 6 tipos de conjuntos: os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos. Podem ignorar os complexos por enquanto, porque a gente não vai ver sobre eles. Bom, como vocês podem ver aqui, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, que estão dentro dos reais. E os irracionais estão aqui por fora, mas também dentro dos reais. A fração geratriz é a forma de representar uma dízima periódica por fração. Para encontrar ela, a gente vai ter que fazer esse seguinte método aqui, ó. A gente vai ter que fazer isso até que todos os números depois da vírgula fiquem iguais uns aos outros, para que a gente possa cancelar numa subtração, de forma a fazer essa fração aqui. Aqui na teoria de conjuntos, a gente vê as formas de representar e de classificar os conjuntos. Então, a gente pode fazer por listagem, por propriedade, por diagrama de Venn. E para classificar, a gente tem os unitários, o universo e o vazio. Nós podemos estabelecer dois tipos de relação entre os conjuntos. Uma relação entre elemento e conjunto, que é chamada de relação de pertinência, e a relação de inclusão, que é a relação entre conjuntos. Aqui a gente tem o conjunto das partes, que a gente vai usar para descobrir quais e quantos subconjuntos a gente tem em cada conjunto. Agora vamos para as operações com conjuntos. A gente tem 4 tipos: a união, que é a junção de tudo; a intersecção, que pega só o que tem em comum; a diferença, que subtrai o segundo; e a complementar, que subtrai o primeiro. Nos intervalos reais, a gente tem bolinhas abertas e bolinhas fechadas. As abertas representam que o número não está incluso, e as fechadas representam que o número está incluso. Caso a bolinha seja aberta, então o colchete também vai ser aberto. Caso a bolinha seja fechada, o colchete também vai ser fechado. E caso a bolinha seja aberta, não vai ter um tracinho aqui no final, aqui no sinal. E caso a bolinha seja fechada, vai ter um tracinho aqui no sinal. Na função do primeiro grau, a gente tem essa representação aqui, que é f de x igual a x mais b. F de x é um nome aleatório para a função. A vai ser o coeficiente angular, que é essa distância aqui. E b vai ser o coeficiente linear, que vai ser o ponto que cruza no y. Sempre que o a for maior que zero, vai ser crescente, e sempre que o a for menor que zero, vai ser decrescente. Para descobrir o a, a gente tem essas 3 fórmulas aqui. Os zeros da função vão ser isso aqui, ó, onde um dos pontos do gráfico vai ser um valor e a função que vai ser igual a zero. E para descobrir a função, a gente tem essa fórmula aqui. Agora a gente tem a inequação do primeiro grau, que é a mesma coisa da equação normal, só muda o sinal aqui, que vai ser igual, vai ser um sinal de desigualdade. E a gente também tem os sistemas de inequação, que a gente vai usar os intervalos reais para fazer. Aí a gente tem o sistema de inequação de intersecção e o sistema de inequação de produto e o de quociente. O que muda entre o produto e o quociente é que no quociente o denominador nunca vai ser igual a zero, ou seja, a bolinha sempre vai ser aberta. Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final, se é que você viu até o final mesmo. Até porque nem eu vou conseguir ver esse vídeo inteiro, porque eu vou ter que postar sem tempo já. Mas enfim, espero que você tenha conseguido entender tudo. Se não entendeu, pode mandar aí nos comentários que talvez eu responda. Talvez. E caso você esteja aqui para fazer a prova de recuperação, então, bons estudos e boa sorte. E se você viu o vídeo inteiro, assim, no mínimo você tem que tirar um 9, tá? No mínimo 9, não aceito nada menos que 9. Se você for da minha escola e tirar menos 9, nossa senhora, você vai ver só comigo, viu? Então, arrase na prova, viu? E falou, galera!